Olá, mulheres! Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí contigo nesse dia, nesta quinta-feira abençoada, amém? Eu me chamo Daiane e nós vamos dar sequência ao nosso Devocional Pérolas nesta quinta-feira, amém? Durante essa semana nós estamos falando sobre os segredos de Deus no deserto, né? Como é passar no deserto com Jesus. E hoje nós vamos ver que o deserto é um lugar de nós resolvermos os nossos problemas e os nossos conflitos. É o lugar onde Jesus nos confronta. É o lugar onde Jesus nos consola, nos dá uma palavra, nos anima, nos coloca de pé. Resolve mesmo os nossos conflitos. Amém? Nós já vimos essa semana que o nosso Deus é o Deus em que quer que nós venhamos a depender dele neste lugar. É o Deus que nos fez enxergar que ele é tudo, ele é essencial nas nossas vidas. Ele deve ser o nosso contentamento. Ontem nós vimos que neste lugar nós podemos vencer a tentação, porque ele nos fortalece. Aleluia! Lá é um lugar onde nós podemos admitir as nossas fraquezas e encontrar força para superar a tentação e vencê-las em Cristo Jesus. Amém? E hoje nós vamos ver que este lugar é um lugar onde nós podemos resolver os nossos problemas. Este é o lugar onde nós podemos consultar o nosso psicólogo do céu, Jesus. Nada contra a psicologia, pelo contrário. Quem faz, eu digo, continue, porque é muito bom para o ser humano. É ótimo, é providência de Deus. Deus capacitou médicos, deu sabedoria a eles. Então faça. Mas se você ainda não conseguiu fazer a psicologia aqui na Terra, eu te falo que se você está no deserto, não existe lugar melhor para você ser consultado com o psicólogo do céu do que neste lugar. Tenho certeza que lá há a resolução dos seus conflitos, dos seus problemas, dos seus dilemas, enfim. Nós vamos ver isso hoje na vida de Elias, amém? Elias, nós vamos encontrar a sua história lá em 1 Reis, onde uma história bem conhecida. Eu convido você em 1 Reis capítulo 19, versículo de número 4, amém? A história é bem longa, então eu vou me abster somente nesse versículo. 1 Reis 19, capítulo 4, vai dizer assim: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Você vai ver lá no versículo 9, Deus confrontando e questionando Elias. Que fazes aqui, Elias? Parte C do versículo 9. E durante toda essa conversa de Deus com Elias, ele questionou Elias ali pelo menos por umas 2 ou 3 vezes. Mas o que fazes aqui, homem? Muitas das vezes não é Deus, né, quem nos conduz a esse lugar, mas às vezes a gente mesmo se dirige a esse lugar porque nós precisamos ter esse encontro com o Senhor. Nós sabemos que é neste lugar, muitas das vezes, Elias tinha certeza que se ele se retirasse, assim como Jesus também se retirou várias vezes no Novo Testamento, ele sabia que naquele lugar exato ele encontraria com o Senhor. E lá seria lugar de respostas, lá seria lugar onde ele seria encorajado, fortalecido por Deus. E Elias com certeza já conhecia esse lugar em Deus, por isso ele se retirou ao deserto. E lá ele desabafou com o Senhor. Quando Elias ele foi para esse deserto, ele não estava nada bem. Porém, antes, se você já conhece a história, senão eu te convido a ler a história de Elias, né? Desse grande profeta. Ele já tinha realizado diversos milagres em nome do Senhor.
Ele já tinha feito cessar a chuva, ele já tinha feito chover, ele já tinha desafiado diversos profetas de deuses estranhos. Ele tinha feito coisas incríveis diante dos olhos do povo ali de Israel. Mas ao invés dele enxergar e esperar e receber um grande avivamento, Elias, na verdade, ele foi ameaçado à morte pelo próprio diabo, usando ali a pessoa de Jezabel. Como nós podemos ver aqui, Elias, diante dessa ameaça, ele pediu a morte, ele pediu para morrer, mas Deus o levou a um monte, falou com ele e restaurou Elias. Se você ler toda a passagem, até mais ou menos o versículo de número 14, você vai ver esse diálogo entre ele e Deus. E no versículo 15, ele já sai daquele lugar com uma nova visão e estava pronto para continuar sua missão, restaurado, fortalecido e encorajado pelo próprio Deus depois desse diálogo que ele teve com o Senhor, depois desse encontro a qual ele teve com o Senhor. Por vezes, circunstâncias difíceis nos empurram para um deserto às vezes emocional, espiritual, nós nos conduzimos àquele lugar, ou alguns chamam esse lugar, muitos que não têm o discernimento, realmente essa doença, que é a depressão, ela existe, ela é um fato, mas muitas das vezes ela é confundida, com isso. Tem muitos pregadores que dizem que esse processo aqui de Elias era um processo de depressão. Outros afirmam que foi somente um processo de fuga mesmo, para encontrar Deus naquele lugar e ele ser restaurado novamente. A Bíblia não vai afirmar qual era o estado de enfermidade, psíquica que Elias se encontrava. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele realmente se retirou e ele pediu a morte ali porque ele estava cansado emocionalmente, talvez espiritualmente também, porque via que por mais que Deus fazia milagres, prodígios através da sua vida, ele não via o povo de Israel convencido e convertido a Deus novamente. E às vezes nós nos sentimos assim, nós nos sentimos acabados, sem mais força para nada, Nós estamos, irmãs, procurando uma fuga para fugir mesmo da situação. Às vezes nós estamos com problema na nossa casa, nós estamos com problema com a nossa liderança na igreja ou no trabalho, enfim, estamos com pessoas enfermas dentro da nossa casa e nós temos que dar conta do nosso trabalho, temos que dar conta do nosso ministério, temos que dar conta, as mulheres que me ouvem, que são mães, temos que dar conta da nossa maternidade, e nos sentimos esgotadas, Eu acredito que essa também tem sido aqui a situação de Elias, Corre, faz, acontece e você não vê ali um resultado do povo de Deus adorando verdadeiramente ao Senhor como era outrora, E aí ele decide fugir daquela situação, se retirar mesmo. Mas a revolta era tão grande no coração dele que ele desabafou com o Senhor pedindo até a morte. Talvez muitas de nós nos encontramos assim. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu prego, eu ministro, eu falo do teu amor, eu testifico, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra, mas as pessoas não se convertem, meu Deus. Ou, Senhor, eu corro, eu faço, eu deixo, eu organizo, mas as pessoas talvez não vêm. Senhor, eu estou cansada. Senhor, eu quero fugir, eu quero morrer, Mas Deus, talvez, se você não foi, Deus ele nos conduz muitas das vezes para esse deserto para nos restaurar, mulher. O sofrimento do deserto é o lugar onde nós podemos nos encontrar a sós com Deus e ouvir melhor a sua voz nos consolando. Eu costumo dizer que nós vivemos num intenso barulho da sociedade. A sociedade agora, por meio da internet, sempre palpitando, sempre
sempre querendo militar, muitas das vezes através de pessoas do mundo mesmo, né, as famosas influencers, né, de como nós temos que corrigir os nossos filhos, organizar a nossa casa, liderar o nosso grupo, ter metas e objetivos para alcançar, né, essas metas de trabalho, sempre, né, criando meios para talvez nos confundir ainda mais diante daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E nós criamos e vivemos num barulho constante na nossa vida, né? E acabamos nos distraindo com isso. E às vezes o Senhor está falando, o Senhor está chamando a nossa atenção, está querendo nos orientar, está querendo nos trazer um consolo, uma palavra de direcionamento, mas a gente está tanto nesse barulho que a gente não consegue ouvir, entender, né? E absorver aquele direcionamento, a palavra mesmo de Deus. Então ele nos leva para esse lugar para falar assim: filho, vem cá. Deixa eu parar, né? Você agora nessa estação, sai do trem, vem para fora da estação, que eu quero falar com você. Sai desse barulho, sai dessa muvuca, sai dessa multidão, sai dessa falação onde todos começam a falar o que pensam, o que acham, e você não está me entendendo, você não está me ouvindo. Então o Senhor nos conduz a esse lugar, nos para, nos pega, às vezes pelos ombros, estica a nossa atenção a Ele, olhando no olhar dele, e a gente consegue ali ouvir a voz de Deus, sentir o abraço, sentir o consolo, ouvir mesmo aquela palavra de direcionamento para as nossas vidas. Ele nos ajuda ali também a confrontar os nossos problemas e a consertar o que está errado em nossa vida, como eu falei no dia de ontem. A realidade é uma. Se deixarmos Deus agir no nosso tempo no deserto, com certeza absoluta, irmãs, nós sairemos dali restauradas, mais fortes e prontas para novos desafios ali com o Senhor, novos desafios para as nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, então nós não teríamos apenas uma aflição, duas, não, nós sairemos de uma, entraremos na outra, e enquanto Jesus não voltar para nós viveremos assim. Mas o fato é que sempre que nós entrarmos neste lugar e deixarmos o Senhor nos tocar, falar conosco, a gente deixar mesmo o Senhor falar, porque muitas das vezes a gente vai e a gente só quer falar, e a gente não dá a voz ao Senhor, e Ele só tá ali: deixa eu falar, filho, deixa eu falar, eu quero te orientar, eu quero, né? Muitas das vezes Ele só vai vir com um abraço, mas às vezes a gente tá tão cheia de si, tão revoltada, que a gente nem o abraço de Deus a gente aceita, a gente rejeita. Mas o meu convite nessa manhã para você, mulher: entre neste lugar e deixa o Senhor agir nesse tempo do seu deserto. Deixa Ele fazer aquilo que Ele precisa fazer. Talvez é só um abraço que você precisa. Talvez é só um toque mesmo dele. Talvez seja não. Talvez o Senhor precise te pegar pelos ombros, te parar mesmo, né? Como talvez eu imagino Ele ter feito ali com Elias e falar assim: Elias, o que fazes aqui, homem? Vamos lá. No versículo de número 15 do capítulo 19, ele já vai, quando Elias se põe de pé, ele já vai lá e já começa a falar para Elias o que ele tem que fazer. Vai lá, volta para o caminho de Damasco e unge lá o novo rei da Síria. Volta a fazer o que você tinha que fazer. Entra de novo para o trajeto. Então, deixa Deus conduzir o seu deserto. Deixa Deus agir nesse tempo e você vai ver que todo esse tempo de cansaço, todo esse tempo de angústia, de revolta talvez, ou de exaustão emocional, Deus, Ele pode restaurar por completo e te pôr de pé, mulher, novamente. Amém? Creia nessa palavra no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero orar por você. Ó Deus querido e amado, Senhor dos exércitos, maravilhoso, Deus de Elias,
Ó Jesus, o Deus de Agar, que esteve com aquela mulher também ali no deserto e confrontou ela e resolveu o problema dela, dialogando a ela, falando para ela voltar para casa de Sara e consertar novamente o seu relacionamento com aquela mulher. Deus, o mesmo Deus que foi com Elias e com Agar, Senhor, seja conosco também nessa manhã. Senhor, que no nosso deserto, Pai querido, o Senhor venha nos trazer o confronto necessário para resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Nos mostra, Senhor, o mapa, Senhor, daquilo que estamos vivendo e faça-nos enxergar, Senhor, os próximos passos. Senhor, que pedir a morte ou se estacionar e se entregar a uma caverna como fez Elias não é a solução, mas a solução é ir para este lugar e ter um encontro com o Senhor ali, a fim de que o Senhor nos restaure, nos fortaleça, nos encoraje, Pai. Ajude a minha vida, Senhor. Ajude essa mulher que está me ouvindo, Senhor. Se ela está neste lugar, em nome de Jesus, se coloque de pé, mulher. Em nome de Jesus, porque muito grande é o teu caminho. Em nome de Jesus, o Senhor conta contigo. Amém, mulher? Que Deus te abençoe. Que Deus te restaure neste lugar. Que Deus te encoraje neste lugar. Amém? Que Deus te abençoe e abençoe o seu dia.